O que é o princípio das dores registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24? Nós vamos tentar entender aqui, numa sequência de vídeos sobre o capítulo 24 de Mateus, que o capítulo 24 ele é dividido em partes, em módulos, e em alguns momentos até se confundem, porque ele não tem uma cronologia exata, mas nós vamos entender que do versículo 1 até o 14, Jesus está falando, respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram para ele no versículo 3. Então Jesus começa no versículo 4 a responder a pergunta dos discípulos, e no versículo 14, no final do versículo 14, Jesus diz, então, virá o fim. Então, quer dizer que ele conta uma história toda ali com começo, meio e fim. E a conclusão é Jesus dizendo, então virá o fim. Então, isso quer dizer que depois, o que ele começa a falar depois do versículo 14, a partir do versículo 15, já é um outro módulo. E então tem algumas partes bem diferentes, separadas aí, que a gente precisa entender para compreender que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, não está falando todo ele, como muita gente ensina e explica, que o versículo, que o capítulo 24 todo está falando do arrebatamento, e não é isso. A gente vai ter que entender que do versículo 3 até o 8, Jesus está falando para os discípulos sobre os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meios da tribulação, que não são chamados de tribulação, mas de princípio das dores, porque ainda não há um sofrimento. O sofrimento começa depois da metade dessa tribulação, desse período de 7 anos, 3 anos e meio de paz, né? E depois começa o sofrimento, então chamado a segunda parte de grande tribulação. Então, o que Jesus está ensinando os discípulos aqui, dividindo, né? Porque no versículo 6 ele diz, ele conta ali alguns acontecimentos e diz, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, do versículo 1 até o 8, Jesus está dizendo que acontecerão coisas, acontecerão sinais da sua vinda e do final dos tempos, mas até o versículo 8 ele diz, ainda não é o fim. Então, se não é o fim, tem mais coisas para acontecer. E a partir do versículo 9 até o 14, ele está falando da segunda parte desse período de 7 anos, que é os últimos 3 anos e meio, que nós e todos os teólogos chamam de a grande tribulação. Então, respondendo à pergunta, né, que foi feita no começo, o que é o princípio das dores? O princípio das dores, em Mateus capítulo 24, que está registrado, é os 3 primeiros, né, os primeiros 3 anos e meio daquele período de 7 anos, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Nós vamos ver aqui dentro do capítulo 24 de Mateus, Jesus falando do arrebatamento da igreja também, mas não é todo o capítulo 24 que fala do arrebatamento. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que Jesus fala a partir do versículo 15, mas para terminar esse vídeo, o princípio das dores que está registrado em Mateus capítulo 24 está se referindo aos primeiros 3 anos e meio daquele período de 7 anos que todos nós, como evangélicos, conhecemos como o período da tribulação.